Amém, meus irmãos. Obrigado por os irmãos estarem aqui e termos essa oportunidade, mais uma vez, de ouvirmos a palavra. O ano passado já veio aqui conosco e dessa vez conseguiu trazer mais reforço ainda. Oswaldo e a Lene estão aí, o Oswaldo e a Lene estão de Piracicaba. O Oswaldo aqui nos coordena na Regional Sul aqui, presbítero da Regional Sul. E o Jamê, depois vou deixar eles falarem, mas eu só quero dar essa pequena introdução. Aqui, irmãos, nós temos irmãos que são pastores na cidade, são líderes, outros de outras cidades também. E o intuito deste encontro é de que nós tenhamos comunhão, de ouvirmos uma palavra e podermos repartir a nossa vida, podermos repartir o nosso coração. Estamos aqui como amigos e queremos principalmente clamar ao Espírito Santo que nos ajude neste dia, para que saiamos daqui ainda mais fortalecidos, consolados, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar glória a Deus pelo meu colega e companheiro de ministério que disse: Léo, vamos fazer na sede. A gente ia fazer lá na casa dele e não ia caber. Mas glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, estarmos juntos na Tua presença, recebendo, Senhor, como irmãos da vida dos nossos irmãos. Obrigado pela presença deles aqui. O Senhor nos proporciona de os receber, Senhor, entre nós. Queremos ouvir tudo aquilo que Tu tens para nós. Pedimos que o Senhor siga nos dirigindo e nos ajudando, Pai, em tudo que vamos fazer e falar aqui. Em nome do Senhor Jesus, submetemos o nosso coração a Ti, Espírito Santo de Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Alegria estar aqui. E esse aqui é um cenário um pouquinho diferente, né? Ontem a gente estava aqui reunidos, né? E hoje a gente tem um conceito diferente aqui, né? Uma ideia diferente ao reunir os pastores da cidade e da região. Né? Meu nome é Oswaldo, minha esposa Lene, estamos casados há quase 40 anos, vamos fazer 39 agora no final do ano. Eu sei que não parece, mas é verdade. Temos 3 filhos, né? O menino, Léo, 37 anos, e 2 meninas, né? Que são casadas, já são mães, né? Temos 4 netinhos, né? 2 da Isabela, e 2 da Isabela e 2 da Lívia. E a gente está muito feliz, né, de poder estar fazendo essa turnê. A gente aqui para ser uma turnê com o Jorge, né? Porque é uma experiência diferente, nova para nós. A gente conhece o Jorge há muitos anos, caminha com ele, né, assim, debaixo dessa direção que o Senhor tem dado. Somos pastores da Piracicaba. Aí hoje, coincidentemente, conversando com o Eduardo, ele começou a conversar, contar um pouquinho da história dele, e aí descobri que ele conhece o Carlinhos. Você conhece o Rubinho, então, né? Somos 2 presbíteros lá em Piracicaba, né? Estamos lá caminhando assim nessa visão de reino de Deus há cerca de 30 e poucos anos, 37 anos mais ou menos, né? Caminhada de tempo, mas sempre aprendendo, né? Sempre junto, tentando entender a vontade de Deus na nossa localidade lá, e agora tendo essa oportunidade de estar juntos, né, com os irmãos, conhecendo novos irmãos, outras pessoas com quem Deus tem falado e tem servido ao Senhor. Então, para nós assim, é muito grato assim, estar podendo participar desse tempo, né? Vamos ter um encontro agora no final de semana, depois vamos para Curitiba, e é sempre na expectativa que Deus está falando, que Deus está movendo na vida daqueles com quem a gente tem se relacionado, né? Porque a gente
vem, né, com essa ideia de estar junto, mas nós somos tremendamente edificados, né, com a vida e o testemunho de Deus. E eu só queria dar uma pequena consideração a respeito desse tipo de encontro, porque quando a gente fala de encontro de pastores da cidade, eu sou parte da diretoria, eu pertenço à diretoria do Conselho de Pastores da cidade, né? E uma das coisas que me levou a estar no Conselho de Pastores da cidade foi a ideia de que, para mim, isso era importante na minha vida para entender que a igreja não se resume àquela congregação a qual pastoreio. Então, quando você está diante de outros irmãos que têm práticas às vezes diferentes, têm uma maneira de ser diferente, isso é um tremendo exercício que a gente faz para se esvaziar dessa ideia de que nós somos a igreja, ou pelo menos a melhor igreja da cidade, né? Então, quando a gente tem assim, talvez uma clareza de algumas coisas, de alguns pontos que a gente considera assim, que estão na palavra, a gente tem que praticar aquilo, a gente tem a tendência da soberba. A gente tem a soberba. De começar a olhar os demais grupos, né, as congregações da cidade, de uma maneira mais assim. E a ideia de estar no conselho exatamente era essa. De eu estar junto, mas aí entra uma questão que para mim acho que é fundamental para nós aqui, entendeu? Nesse momento aqui hoje. Né? Eu olho para aqueles irmãos que estão ali no conselho sem a preocupação de saber de que igreja você é. Até essa pergunta é meio esquisita, né? Mas enfim. De igreja, né? Então por quê? Porque a gente percebe que quando você se identifica com um nome, isso pode talvez facilitar, mas normalmente atrapalha. Então estar ali com aqueles irmãos, para mim é um exercício de entender que eu sou parte de alguma coisa muito maior, e que há coisas naqueles irmãos que eu não tenho, e que eu preciso, né? E que o mais importante não é saber o nome, mas é saber quem são as pessoas. Porque a gente se relaciona com pessoas, não com placas, não com estatutos, né? Não com regimentos. Então eu louvo a Deus porque pode parecer que aqui, né, você pode pensar em Nova Trento, né, assim, na cidade, na região, você pode ser, não. E acontece isso lá também. Tem pouca gente, né? Tem mais gente, é verdade, mas é uma região extremamente importante. Eu quero dizer que Deus está com os seus olhos voltados para esse lugar aqui. Amém? E um exercício que a gente faz também, que eu acho que você já deve ter ouvido, certamente, e quando a gente vai para a palavra, você encontra uma carta para a igreja da cidade, não é assim? Filipenses, Colossenses, Coríntios, né? E a gente brinca, às vezes, quando vai fazer esse exercício, e dizer assim, bom, se Paulo fosse escrever hoje para Nova Trento, né? Para quem ele mandava a carta? Não é verdade? Para a maior igreja, para a mais central, para aquela que tem o pastor mais coerente, para onde ele mandaria? Ele mandaria a carta para a igreja de Nova Trento, que em parte está representando esse lugar. Amém? Que todo mundo ia ler a carta. E todo mundo ia entender que é um propósito só, que Deus nos colocou na cidade. Né? Estava nos perdoando exatamente assim, né? Quer dizer, a gente está aqui, né? Jóia, bacana, cooperando, recebendo, mas o meu desafio é ser igreja na cidade onde eu moro. E cooperar com aqueles irmãos que estão lá, com aquilo que Deus tem nos dado. E receber a parte deles, porque todos temos um propósito só. Que é fazer Jesus Cristo conhecido naquela cidade. Né? E eu creio que o coração dos irmãos aqui deve ser assim também. Como nós estamos aprendendo aí. Nesse momento aqui, ele é um momento muito maior do que parece, do ponto de vista espiritual. Amém? Vamos passar aqui ou você vai embora? Não, você não vai embora. Não vai. Boa noite, amados. Bom estar aqui. Muito agradável estar com vocês. Alguns aqui eu já conheci da outra vez que vim, né? Mas Deus é bom. Estamos aqui porque Deus é bom. O esforço que nós fizemos para estar aqui foi porque Deus é bom. Sim ou não? O que nos move é a bondade de Deus. Não é nosso esforço, não é nosso merecimento. Deus é bom. E nós vamos proclamar isso até o último dia da nossa vida. Deus é bom. Amém? Eu
gostaria de comentar algumas coisas com vocês, falando do nosso ministério, do nosso serviço, do nosso trabalho, né? E eu queria que a gente lesse um texto que está em Mateus 9. E eu creio que esse texto ele mostra um gargalo. E digo que, pelo menos nessa situação que Jesus fala, a gente é parecido com ele. Pelo menos isso. Eu me refiro a Mateus capítulo 9, verso 35 em diante. Vocês conhecem assim, de cima para baixo, de baixo para cima. O texto fala que Jesus percorria todas as aldeias e cidades, pregando o Evangelho do Reino, ensinando as pessoas. O texto diz que ele olha para as multidões que estão ao redor dele e faz uma constatação, faz um comentário a respeito das pessoas que o seguiam. Ele olha para as multidões e se volta para os seus discípulos e fala o quê? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Porque ele havia olhado para aquelas multidões e havia visto essas multidões como ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu entendo que se Jesus viesse em Jundiaí, que é a cidade onde eu sou ali, quer dizer, a cidade onde eu estou, eu não sou de lá, estou em Jundiaí, né? Olhando para a cidade de Jundiaí, que é uma cidade que tem muitas igrejas evangélicas, eu creio que o Senhor Jesus falaria a mesma coisa que falou ali em Mateus do 9:35 até o 38, ele falaria a mesma coisa. E ele então, ele chama os seus discípulos e diante disso que ele fala, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, ele ordena que os discípulos orassem ao Pai para que ele enviasse ceifeiros. Correto? Ceifeiros. E ele disse que a multidão era aflita e exausta, que não tinha pastor. E eu comentava com os irmãos hoje que essa fala de Jesus traz uma certa perplexidade, porque quem estava dentro do povo, ensinando, pregando, curando, era o Supremo Pastor. Não é que Jesus é o melhor pastor, ele é o pastor. Porque se Jesus for o melhor pastor, a gente vai pensar que a gente é quase o melhor. Mas não, Jesus é o pastor e fala isso no 10. Eu sou o bom pastor. Agora, como é que ele, diante daquele povo, ele disse que aquele povo não tinha ovelha, sendo que ele era o pastor? Que aquele povo não tinha pastor, sendo que ele era o pastor? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente compreende isso? Eu digo que ele é o único pastor e nós somos auxiliares do pastor. Não se ofendam, mas todo bom pastor tem alguns cachorros que ajudam no cuidado do rebanho. Não se ofendam. Mas a gente não passa de um bom cachorro do pastor. Hoje nós somos promovidos, né? Promovidos a cachorro do pastor. Veja você, pastor. É o que somos. Então, o que acontece é que ele nos usa para tocar nas vidas. E eu aconselho aos irmãos que não mordam o rebanho, não machucam o rebanho, porque eu não sou, ele é. Então, sendo ele esse pastor e dizendo-se pastor, como é que ele pode olhar para aquela multidão e dizer essa multidão não tem pastor? Como é que você resolve essa coisa? É uma pergunta, tá? Você pode responder, por favor. A multidão que não se deixava ser pastoreada? Não, o povo seguia ele. Mulheres
crianças, tudo seguia. Então, no mínimo, havia um desejo, havia um esforço para seguir. Mas eu acho que a resposta está naquilo que ele manda que os discípulos façam. Eles oraram ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros. Quando Jesus fala de si, ele diz: saiu o semeador a semear. O semeador é o evangelista, o ceifeiro é o pastor. Eu acho que hoje nós continuamos na mesma situação dele, porque temos bons evangelistas, mas temos poucos pastores. Isso explica o movimento das ovelhas nas cidades. A maior parte das cidades que eu conheço tem assim um grupo nômade. Um grupo que na cidade que é nômade. Se alguém chega ali e abre um novo trabalho, há um vácuo que puxa as pessoas para aquele novo trabalho. E do jeito que chegam, saem também. Então é um rebanho sem pastor. Eu não sei se acontece na região aqui também. Mas Jundiaí, São Paulo, é comum acontecer. Porque falta uma consciência em nós de que o ministério mais necessitado de todos os tempos é o ministério pastoral. Interessante que Jesus nunca mandou a gente orar para ele levantar apóstolos, nunca mandou a gente orar para ele levantar profetas, nunca mandou orar para levantar mestres, mas ele fala para a gente orar para ele levantar pastores. Porque para mim o pastoreio é a grande crise da igreja. E quando eu falo pastoreio, eu não estou falando de pregação, eu estou falando de tocar, eu estou falando de sentir a ovelha. Quando Jesus se encontra com os discípulos na praia, depois que os discípulos vão pescar, vocês se lembram disso? Não é? Eles estão lá, deveriam estar, né, esperando Jesus na oração, esperando o Espírito Santo vir, e daqui a pouco Pedro fala o quê? Eu vou pescar. Vou pescar, na linguagem de hoje, vou dar um tempo. É que naquele tempo eu vou pescar, hoje ele fala, vou dar um tempo. Vou parar um pouco. E o pior, amados, que isso leva outros juntos, e outros foram. Quando Jesus chega na praia, ele faz a pergunta que nenhum pescador gosta de ouvir: vocês pescaram alguma coisa? E eles tendo pescado a noite toda, pelo menos tendo tentado, não pesca nada. Aí Jesus fala para lançar a rede do outro lado da distância, e vocês sabem o que aconteceu. Pedro então pula na água para se encontrar com Jesus. E lá na praia, Pedro é transformado em cima de 3 perguntas. Amém? Jesus ele faz um trabalho de cura em Pedro, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes dentro de uma fogueira. Jesus acende uma fogueira na praia e pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro amava. E diante da fogueira, Pedro responde. Na minha interpretação, se Jesus não tivesse acendido aquela fogueira, Pedro teria uma doença chamada fogueirofobia. Toda vez que ele visse uma fogueira, ele se lembraria que devia negar a Jesus. E o Senhor vai no sério: Pedro, como é que está a questão do seu amor por mim? E nas 3 vezes o Senhor fala: pastoreia o meu rebanho. Aqui tem uma dica para nós, que nós só podemos pastorear o rebanho do Senhor se amarmos ao nome do rebanho. Então a questão não é se nós amamos o rebanho, é se nós amamos ao Senhor do rebanho. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama o que Deus ama. Quando a gente ama a Deus, a gente odeia o que Deus odeia. Então a nossa referência é o que nós sentimos para Deus. Isso evita, a gente está comentando ele agora há pouco, quando a gente foca no nosso amor ao Senhor, isso tira de nós aquela cobrança por gratidão do povo. A busca de gratidão é uma das armadilhas mais terríveis que pode acontecer com a gente. Porque a gente acha que o povo tem que ser grato a gente. Quantos aqui já não se queixaram que esse povo é ingrato? Eu me mato, eu faço, esse povo não responde bem para mim.
Mas o ministério, ele não é fonte de lucro nem financeiro, nem emocional. A gente não está no ministério para a gente se realizar. Quem nos realiza é o Senhor. Ministério não realiza, casamento não realiza, riqueza não realiza. Quem nos enche é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e eu não te sinto falta de nada, porque Ele me preenche. Então o ministério é para a gente se realizar. O ministério é um serviço. E não é um serviço ao povo, é um serviço a Deus. Mas claro que é impossível servir a Deus sem servir pessoas. É impossível. Você não pode dizer assim, não estou servindo a Deus, eu não servi a ninguém. Quem serve ao povo de Deus, serve ao próprio Deus. Jesus falou, todas as vezes que vocês me visitaram, todas as vezes que vocês me deram pão, todas as vezes que vocês cuidaram de mim, foi quando vocês estavam cuidando dos meus pequeninos irmãos. Correto? Então Jesus, ele chama a atenção de Pedro para si próprio. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E vocês sabem que Jesus faz ali, usa dois verbos, né? Pedro, você me ama? Pedro não consegue responder em cima da intensidade do amor que Deus perguntava, e Deus dá e o Senhor Jesus dá uma baixada em padrão. Eu deve perguntar, você me ama com amor ágape? Você me ama com amor filéu? Pelo menos. E Pedro se entristece. E Jesus fala, usando dois verbos também. Ele fala apacenta e pastoreia. Apacentar diz respeito à alimentação, à nutrição. Pastorear é o verbo poimaina, que significa tocar, aconselhar, estar junto, estar perto. Então o pastoreio, ele cumpre esses dois propósitos, de nutrir e aconselhar, e estar junto e estar perto. Então quando você diz assim que a multidão não se deixava tocar, porque era impossível tocar na multidão, mas a gente pode tocar nos pequenos rebanhos. Correto? Então quando ele fala de apacentar, ele fala de alimentar. E o tipo de alimentação que ele fala é uma alimentação onde tem uma nutrição balanceada. Quando você dá a cada ovelha o que ela precisa no seu tempo, no seu momento e no seu ministério. Porque a ovelha que está amamentando, ela precisa de um alimento que ajuda na amamentação. Uma ovelha que produz carne, ela precisa de um alimento que ajuda nas carnes. Uma ovelha de lã tem que ter o alimento certo para aquilo que ela é e que ela produz. Então, assim, de cara, a gente percebe que não dá para pastorear o povo todo. Agora, com isso, nós vamos detonar os púlpitos? Não. O púlpito é importante para o ministério profético. O púlpito é importante para o ministério de ensino. Mas o pastoreio passa longe do púlpito. Passa longe do púlpito. Muito bem. Quando o Senhor Jesus fala para nós para pastorear, Ele usa também um outro verbo. Ele usa uma outra palavra para falar de pastoreio. E aí eu queria lembrar vocês de Mateus 28, do verso 18 até o verso 20. Quando ele fala que a gente deveria ir a todas as nações para fazer o quê? Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que diga assim, ide por todo mundo e fazer evangélicos. Tem esse versículo? Não. Aliás, amados, a palavra evangélico aparece uma vez no feminino, não se referindo à pessoa, se referindo à fé. A fé do evangélico ou a fé evangélica. Você não vai encontrar ir e fazer crentes. Não é. Ir de fazer cristãos também não é. Ir de fazer discípulos. Jesus está simplesmente querendo que aconteça o que ele profetizou em Isaías 54:13. O que é que diz Isaías 54:13? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz entre eles será abundante. Ora, uma multidão sem discipulado é uma multidão sem paz, é uma multidão inquieta, é uma multidão aflita. Então, quando ele fala para pastorear, ele está falando de discipular, ele está falando de cuidar dessa forma.
E a gente se colocar numa posição onde a gente ensina a pessoa a disciplina de Deus. A palavra discípulo e a palavra disciplina é a mesma raiz. E disciplina não é uma coisa negativa. Quando a disciplina tem no seu curso, tem geografia, tem português, tem matemática, são disciplinas, todas elas positivas. Então a gente não pode pensar em disciplina como castigo. A não ser que você não goste de matemática, a não ser que você não goste de português, aí sim a disciplina é disciplina. Mas o fazer discípulo não é uma disciplina no sentido negativo. É uma disciplina no sentido de correção, de educação, de edificação, de proteção em cima da palavra de Deus. Então, quando ele fala que nós precisamos rogar para que Deus levante pastores, uma das coisas que está incluída e embutida ali é que nós devemos fazer discípulos. E não discípulos nossos, mas discípulos de Cristo. E como é que a gente faz isso? Apacentando, alimentando e tocando na vida das pessoas. Uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Se, aqui eu estou colocando assim, estou colocando bem na condicional, estou colocando aqui subjúdice, né? Para me julgar se isso que eu estou falando é verdadeiro. Mas se apacentar é trazer uma nutrição balanceada para cada ovelha no seu tempo e no seu momento, se isso é verdade, de quantas ovelhas você pode cuidar? Pouco significa o quê? 12. 12? É o G12? O G6? O G30? O G20? Há um princípio na Escritura. A Bíblia é um livro de princípios. E há um princípio que a gente não presta atenção. E quando a gente quebra um princípio, a gente quebra o cara. De que princípio estou falando? O princípio das capacidades. Quando Jesus distribui os talentos, ele distribui segundo as capacidades. Ele não deu 10 para o que tinha capacidade de 1. Ele não deu 5 para o que tinha capacidade de 10. Quando ele fala de semente, ele fala que uma gera 100, outro gera 60, outro gera 30. E a gente desconhece as capacidades. Um dia, um pastor, um moço, inclusive eu ordenei, ele chegou lá em casa e veio visitar, mas veio dar anunciar, ele veio avisar. Já é o seguinte, eu vim aqui dizer para você que eu estou deixando o ministério. Eu falei, bom, se você veio me avisar, eu estou avisado, pronto, nossa conversa acabou. Mas se você veio conversar sobre isso, eu estou aberto para conversar. Eu falei, não, vamos conversar um pouco sobre isso. E eu aprendi, quando o irmão trabalha junto com Oswaldo, com o tal de Rubinho, que sempre existe uma boa razão e a verdadeira. A boa razão é que ele trabalhava numa empresa que exigia muito dele e ele não tinha condição de cuidar das ovelhas como precisava ser cuidado. Uma boa razão. Mas eu fui conversando com ele e eu percebi que aquela não era a razão verdadeira. E fui assim puxando a linha, né? Vamos conversando, eu com todo cuidado, puxando a linha. No final ele falou, o fato é o seguinte, ele tem 2 anos que eu trabalho e trabalho muito e a congregação não passa de 42 pessoas. Falei, aí está a razão. Decepção, frustração, assim, desapontamento consigo mesmo. Aí eu fiz uma pergunta que parece que eu piorei a situação dele. Eu falei, você já perguntou a Deus se você tem capacidade para cuidar de mais de 42 pessoas? Ele falou, quer dizer que eu estou condenado a ficar com 42 pessoas o resto da minha vida? Quer dizer, eu piorei a situação para ele, né? Mas era para piorar mesmo, né? Só a coisa só melhora depois de piorar. Eu não. Enquanto tiver assim um ponto para descer, não melhora. Tem que chegar, bater no fundo para depois subir, né? E eu perguntei para ele, você já parou para pensar na capacidade das pessoas que você cuida? Porque cada um tem uma capacidade. Agora, o meu trabalho como pastor é ajudar a pessoa a descobrir a sua capacidade e operar segundo a capacidade.
Tem pessoas que eu cuido que têm mais capacidade que eu, e a capacidade não é um defeito, é capacidade. Qual é a capacidade desse copinho aqui? 200 ml? Tem outro copo ali que tem mais capacidade. Esse que é defeituoso porque tem 200, o outro tem defeito porque é 600? Não, é capacidade. Eu conheço um irmão que ele é filho de um casal que foi o único casal que um casal inglês ganhou na Índia. Ele ficou 23 anos na Índia, esse missionário inglês, e ganhou um casal. E cuidou bem desse casal, 23 anos cuidando de um casal. Ele cuidou e foi embora para a Inglaterra. Esse irmão, ele teve 8 filhos, esse indiano. Os 8 filhos dele são pastores. E a última vez que eu conversei com ele, antes dele falecer, a congregação dele na Índia tinha 2 milhões de pessoas. Ou seja, o inglês ganhou quantas pessoas? Mas ele foi fiel em cuidar daquele. Ele ajudou aquele homem a cuidar dos seus filhos e a gerar nos seus filhos peso pelo ministério. Amém, amados? Se você tem capacidade para um, e essa é a sua capacidade, faça de todo o coração. Se você tem capacidade para 20, cuide de 20. Não tente cuidar de 19, porque é preguiça. Não tente cuidar de 21, porque é soberba. Descubra a capacidade que Deus lhe deu e seja fiel. Amém, amados? Então, Jesus manda que os seus discípulos orem para que Ele envie pastores. Esses pastores saem e vão primeiro tocar nas ovelhas perdidas da casa de Israel, e ali chega na cidade, levanta a casa digna, e a partir dali a cidade é ganha pelo Senhor. Amém? Aí chegamos nesse ponto. O que nós devemos fazer? Eu estou aqui, amados, eu digo a vocês de todo o meu coração, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para propor. Eu estou aqui para propor, e propor assim um tema para que os irmãos pensem e julguem se é de Deus ou não. Correto? Eu sou do tempo em que a mensagem do discipulado chegou no Brasil nos anos 70. E o discipulado chegou no Brasil através de duas influências. A influência do ministério de discipulado na Argentina, e influência de um movimento que houve a partir do Canadá e invadiu os Estados Unidos, um movimento chamado Chuva Serôdia. Esse movimento chegou no Brasil e foi bom em alguns aspectos, mas quando ele chegou no Brasil, houve muito excesso. Chegou ao ponto de um discipulado de controle, controlava as pessoas em todos os aspectos. Então, o termo discipulado, ele foi marcado, foi manchado. Ele se transformou num tabu. Na nossa congregação em Jundiaí, eu peguei o termo discipulado e não usei mais. E ficou ali até que o povo fosse curado, porque se você chegasse em algum lugar e falasse discipulado, o pessoal começava a se coçar, entendeu? Tinha alergia. Um dia chegou para nós lá, um amigo nosso que era do Chile, que não tinha passado por essa crise, chegou para nós e começou a falar de fazer, de pregar o evangelho, fazer discípulo, e ele usou a palavra discípulo várias vezes. Eu olhei para o povo não estava se coçando. Eu falei, o povo foi curado. Aí eu voltei a usar o termo. Voltei a usar. Bom, o que aconteceu? O termo discipulado, ele deixou de ser um tabu e passou a ser um termo assim, tranquilo. E quando você começa a ouvir os irmãos a ser discipulado, você vai encontrar um discipulado de todas as maneiras, de tudo quanto é jeito. Então eu preciso parar para entender o que a palavra diz que é discipulado. Olha, eu estou aqui fazendo sinônimo, pastorear e fazer discípulo. Eu estou propondo isso, está aqui discipulado e fazer discípulo, está na mesma, é a mesma coisa, deve produzir o mesmo resultado. Bom, voltando para Isaías 54:13, ele diz: todos os teus filhos serão
discípulos. Tem algumas versões que falam que todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Mas a palavra hebraica ali realmente é fazer discípulos. E o resultado ali do texto, ele diz que a paz será abundante no meio. Então o que é que eu compreendo? Que há pessoas na igreja que experimentaram a Cristo, receberam o Senhor Jesus Cristo e por causa disso receberam o poder para serem feitos filhos. Mas todos nós sabemos que tem filho e tem filho. Tem filho que é obediente, tem filho que é manso, tem filho que escuta, tem filho que atende, tem filho que segue e tem filho que não. Estou certo ou errado? Deixou de ser filho porque é desobediente? Não. Mas você pode chamar um filho desobediente de discípulo? Não. Então, o que o Senhor quer é que todos os filhos dele sejam obedientes, que aprendam a tomar sua cruz, negar-se a si mesmo, como a gente estava falando. Porque o projeto de Deus é que toda a igreja seja discípulo do Senhor. Amém? Então, filhos sendo discípulos, o que acontece? Paz abundante. Paz abundante. Agora, qual é o preço? É a cruz. O problema nosso é que nós estamos vivendo um século que a pessoa quer experimentar a ressurreição sem morte, quer experimentar a glória sem a cruz, quer experimentar o pão sem a fome. Sim ou não? É o tempo do cartão de crédito, é o tempo da coisa fácil, é o fast food. Eu me lembro, o primeiro computador que eu tive era um Macintosh de 1985. 85. E era uma potência. Ali as pessoas vinham na minha casa para ver a última maravilha dos últimos tempos. Não, estou brincando. Mas era um negócio assim, né? Eu me lembro que um dia eu troquei aquele tremendo computador de 8 MHz por um de 25. Eu comprei um AT, depois comprei um XT, depois comprei um Pentium. E assim, amado, aquele progresso na minha casa. Hoje eu tenho um Apple dos últimos modelos e acho aquilo uma lerdeza. Um negócio lerdo, gente. Você aperta lá, demora milésimos de segundo para funcionar. Que coisa mais ridícula, né? A gente está acostumado com isso. O problema é que a gente passa isso para a nossa vida espiritual. A gente acha que vida cristã é pipoca de micro-ondas. A gente acha que fazer discípulo é pôr lá no forno, ligar, tantos segundos, sai um discípulo. Não é assim, amados. A gente acha que oração é você fazer uma oração e colocar lá a senha, né? Em nome de Jesus, sem traço, sem nada, sem espaço. E aí Deus responde, amados. O nosso Deus não é um Deus que responde desse jeito, porque o nosso Deus não é um Deus que está ali para responder oração. O nosso Deus é Deus de relacionamento. Então muitas vezes Ele não responde porque Ele gosta de ouvir a voz da gente. Mas não pode pedir que eu quero ser perto de mim. Não vou te dar não, mas pode pedir. Vai lá e demora 1 ano, 2 anos, 3 anos você pedindo para ótimo, você está perto de mim. Ah, se não vai responder não vou responder não, porque se eu responder você vai embora, fica aqui. Porque esse é o nosso Deus, Deus de relacionamento. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso é ensinar os irmãos a terem uma vida de relacionamento com o Senhor, para que haja paz abundante. Você se lembra de João 8,32? Claro que você se lembra. Vamos, gente. E conhecereis a verdade me libertará. Qual é a recompensa aí? A verdade que liberta. Mas você reparou que esse texto ele começa com uma partícula conjuntiva? Qual é a partícula conjuntiva? É partícula conjuntiva subordinativa, não é isso? Ainda me lembro. A partícula conjuntiva, ela subordina uma oração à outra. Então o versículo 32 está subordinado ao 31. Se você ler o versículo 32 sem ler o 31, 32 não tem sentido. O que é que o 31 diz? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então você tem aqui um judeu que é criado segundo as Escrituras. Aos 10 anos de idade o menino conhecia a Torá. Aos 14 anos conhecia toda a lei e os profetas. E é para esse tipo de gente que Jesus pregou e eles deixaram de ser só judeus e agora são crentes. E o que é que Jesus fala para eles? Se vocês
permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Isso explica porque que tem gente na igreja que ainda é preso a vícios, a pecado, a fofoca, a masturbação, porque não foi liberto, porque não é discípulo. Faz sentido, não? É o que está escrito. É o que está escrito. Então, o meu trabalho é fazer com que os filhos se tornem discípulos, que o crente se torne discípulo. Esse é o meu trabalho. E conhecendo a Cristo, sendo discípulo de Cristo, ele vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Gente, eu queria que você fosse honesto comigo. Eu estou forçando a barra? Eu estou torcendo a Escritura? É o que está escrito. Então, fazer discípulo, amados, é levar as pessoas a essa condição. E a gente só consegue levar as pessoas a condição pelo pastoreio, ou se quiser outro nome, pelo discipulado. Então, o discipulado não é um curso, não é uma reunião, é uma vivência. Vamos tomar outro texto, também extremamente conhecido, citado e recitado pela vida fora, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. O que é que diz lá? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O primeiro texto que eu citei, Isaías 54, 13, o resultado é paz abundante. O segundo texto, de João 8, fala de quê? De libertação. E esse texto fala de quê? Descanso para a alma. Mas descanso para a alma é para quem? Para quem aprender mansidão e humildade. A gente promete descanso de alma para gente que não é manso, que não é humilde. Estou certo ou errado? Gente, por favor, se eu estiver chutando a bola no mato, fala assim, já meio eu demorei, não. Não é assim que a Bíblia diz. Se eu estiver forçando, eu quero que você tenha total liberdade. Dizer, João, não creio nisso não. Mas, amados, eu estou procurando ser fiel à Escritura. Então a gente pretende alcançar uma coisa com o povo sem seguir o que Deus manda. O Alberto Einstein, uma das tremendas frases dele, que loucura é quando você repete as mesmas coisas esperando resultado diferente. É loucura. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que mudar a minha ação. Eu tenho que mudar aquilo que eu estou fazendo. Amém, amados? Faz algum sentido? Não? Então eu tenho que voltar a cuidar das pessoas, a fazer discípulos, a trazer pessoas para perto de mim. Marcos 3,14, a palavra diz que tendo passado toda uma noite em oração, Jesus chama os 12. Vocês se lembram do que ele fala? Marcos 3,14. E chamou aqueles que ele mesmo quis para estar consigo e para enviar a pregar. Qual a primeira coisa que vem? Estar com o Senhor. Por que a pessoa precisava estar com o Senhor? Porque ela sairia anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para falar das virtudes do Senhor, tem que andar junto. Tem que andar perto. Falar do que Deus faz é uma coisa, falar de quem Deus é outra coisa. Falar do que Deus faz, um bêbado, não estou diminuindo o bêbado não, estou falando de uma pessoa sentindo, tá? Um bêbado, assim, o mais miserável, vai falar assim, não, eu tenho uma avó que segue a Jesus e Deus fez isso na vida dela. Ele pode contar. Eu já fui pregar para pessoas que não tinham nada a ver com Jesus, mas ele tinha um testemunho que Jesus fez no momento da família. Mas o chamado nosso é para anunciar as virtudes. E virtudes fala do caráter de alguém. Eu só posso falar que Jesus é bom porque eu experimentei a bondade dele. Eu só posso falar que o meu amado é alvo e rosado se eu entrei na recâmara com ele. E quando eu falo que meu amado é alvo e rosado, se eu começo a descrever aquele com quem eu passei um tempo, eu vou despertar nas pessoas o desejo de estar nesse mesmo lugar que eu. Sim ou não? Então eu paro de anunciar uma religião, eu paro de anunciar qualquer verdade e passo a anunciar uma pessoa.
Mas é Jesus que salva, não é uma doutrina que salva. Então eu tenho que anunciar aquele que salva, falar de quem é Jesus para mim. Eu gosto muito do texto que está em Atos capítulo 11, versículo 23, quando a palavra diz que Barnabé chega em Antioquia, e o texto diz que porque Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo, muita gente seguiu ao Senhor. O que atraiu as pessoas ao Senhor? Foi o caráter de Barnabé. Não era tanto o que ele falava, mas era o que ele era. Amém, amados? O que é fazer discípulo? É trazer a pessoa para perto da gente, é trazer a pessoa para próximo da gente. Amém? Eu queria ler um outro texto com você. Eu não vou ler, vou citar, você vai lembrar. Samuel, um dos homens mais honrados da Escritura. Samuel foi um homem escolhido para colocar o primeiro rei de Israel. Que privilégio! Você não acha? Que privilégio! Um homem foi usado por Deus para trazer o homem que iria mudar a história, Davi, e o homem que seria a referência, seria a figura de Cristo. Então, é um trabalho magnífico. E ele cuidava do povo. Mas um dia, os homens de Israel chegam para Samuel e dão para ele duas notícias. Quais foram as notícias que o povo deu a Samuel? Duas notícias terríveis, uma pior do que a outra. A primeira notícia: você está velho. Já pensou alguém chegar para você e falar assim: rapaz, tu está velho, hein? Nossa, está acabado e morre. É ruim, né? Mas a outra é pior: os teus filhos não andam nos teus caminhos. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. E João diz assim: eu me alegro em saber que os teus filhos andam no caminho. Ali as pessoas vieram falar para Davi, para Samuel: os teus filhos não andam nos teus caminhos. Amados, na minha interpretação, Samuel errou porque ele deveria ter preparado seus filhos para continuar no trabalho de julgar o povo, enquanto Deus preparava o rei para se sentar no trono. O reinado era previsto do Senhor. O rei de Israel não era um acidente de percurso, era projeto de Deus. Senão, nós não teríamos Deuteronômio 17. Deuteronômio 17 fala como deveria ser um rei que estaria diante do povo. Então Deus previa um rei. Não era Saul. Não era Saul. Era Davi. Davi era o homem. Mas porque Samuel não preparou seus filhos para preencher o tempo de maturidade de Davi, entrou um Saul na história. É verdade que Deus fez tudo para converter o coração de Saul, para que Saul fosse aprovado pelo Senhor. Não foi assim. Não conseguiu. A pergunta que eu me faço: as pessoas que eu estou cuidando seguem no meu caminho? Supondo que eu estou no caminho certo, né? As pessoas que andam comigo andam no meu caminho? Assim, já me é meio esquisito falar do seu caminho. Acho que não, porque Paulo falou que Timóteo ia anunciar o evangelho dele, de Paulo. Que Timóteo ia ensinar o povo a andar nos caminhos dele, de Paulo. Mas aqui tem uma história terrível. Samuel cuidou de Davi. Lembra não? Samuel cuidou de Davi. Mas Samuel foi cuidado por Eli. Qual era o problema de Eli? Por que Eli foi tirado do ministério? Os filhos. Os filhos. Uma morte em glória. Uma morte assim, sem nenhum
sem nenhuma luz. E foi Samuel que discipulou a Davi. Qual foi o problema de Davi? Os filhos. E Davi gerou Salomão. Qual foi o problema de Salomão? Não foi o filho de Salomão que quebrou o rei? Aí, nós os pentecostais dizemos assim, foi um espírito familiar, não foi, amados? Foi um padrão. A gente estabelece padrão. A gente discipula para o bem ou para o mal. A gente deixa marcas na vida das pessoas. Você conhece famílias que o avô divorciou, que o filho divorciou, que o neto divorciou? Eles falam de espírito familiar. Não, mas é padrão. Porque se o meu pai não aguentou ficar com minha mãe, por que eu tenho que ficar com minha mulher? Não é espírito familiar. É verdade que o demônio entra. O demônio fica ali procurando brecha, ele entra. Mas o problema foi o padrão que foi estabelecido. Os teus filhos não andam nos teus caminhos, amados. Nós precisamos quebrar essa maldição de filho de pastor não ser pastor. Nós temos que quebrar essa maldição de filhos de homens que estão no ministério não querem ficar no ministério. Os nossos filhos são flechas na mão dos guerreiros e nós somos os arcos. E o guerreiro, o Senhor, vai nos usar para lançar os nossos filhos para onde Ele quer. Então nós precisamos, amados, estabelecer um discipulado a partir da nossa casa. Amém? E que tipo de discipulado? Bom, como eu contei a história, houve um tempo que discipulado era um tabu. A palavra era um tabu. Hoje não. Hoje você encontra o curso de discipulado em todo tipo de congregação no Brasil. Correto? Mas eu queria chamar a sua atenção para um outro texto. Um texto que está em 2 Timóteo 3,10. Vocês conhecem esse texto? Vamos dar uma lida nele? Gente, se alguém tem alguma pergunta a fazer, algum comentário, por favor, tenha liberdade de me interromper e falar, tá? Como eu digo para os irmãos, eu não gosto de monólogo. Vocês acharam aí? Eu tenho 2 textos para propor a vocês, assim como matéria de ensino e discussão, sobre o que é realmente o discipulado e o pastoreio. O primeiro texto eu não vou ler aqui, que é João 17. Se a gente quiser aprender o que é fazer discípulo, o que é pastorear, João 17 ensina. João 17 é um relatório, ainda que algumas versões dizem assim, oração dominical do Senhor. Gente, essas palavrinhas, não tem oração dominical. A dominical é Mateus 9. Oração sacerdotal. Eu só quero lembrar vocês que esses títulos não são inspirados. Você pode colocar qualquer título, tá? Você não pode mudar, é o corpo do texto. Aí colocaram lá, oração sacerdotal. Mas se fosse uma oração entre Jesus e o Pai, ele poderia fazer sozinho, escondido, lá no monte, quando ele costumava fazer. Mas tudo que Jesus fazia é para ensinar. Jesus era extremamente didático. Então, quando ele está orando e prestando um relatório ao Senhor, por que eu chamo de relatório? Porque todos os grandes verbos do texto estavam no passado. Eu manifestei, eu cuidei, eu guardei, eu glorifiquei. Então, ele está dando um relatório ao Pai. E por que ele não está dando esse relatório lá no monte sozinho? Porque ele quer ensinar que nós temos que dar relatórios, que nós temos que prestar contas, assim como ele. Correto? Então, se eu quero aprender a pastorear, eu tenho que sentar com o pastor, com o sumo pastor. Foi assim que o senhor fez? Eu vou fazer assim também. Então, há textos na Escritura que eu digo que são cursos de pastoreio, assim, com graduação e pós-graduação. É João 17, João 10, 1 Pedro 5, Ezequiel 34, Salmo 23. É o curso de pastoreio, graduação e pós-graduação. Toma tempo com esses textos aí que vamos aprender a pastorear com quem é o pastor de verdade. Amém, amados?
Eu gosto de ler livros de irmãos, eu também tenho meus livros que eu escrevi, mas tem um pastor aí, que é o único verdadeiro e supremo pastor que tem para nos ensinar. Mas tem esse texto aqui que eu quero ler com vocês, que explica o discipulado de uma forma assim muito prática para nós. Correto? Eu citei Marcos 3,14, que diz que Jesus chamou os discípulos para estar com ele e para enviar pregar. Correto? O que diz aí no versículo 10 de 2 Timóteo 3? O que diz aí? Porém, você tem seguido de perto o meu ensino. Está aí, está bem, só um pouquinho. Paulo está dizendo para Timóteo o quê? Você tem seguido. Discipulado fala de alguém seguir alguém. Tem um dos termos do discipulado na cultura hebraica, que era um termo que dizia o seguinte, que o discípulo andava tão próximo do discipulador que o pó das vestes dele chegava ao discípulo atrás. Então, ser discípulo é seguir alguém. Ele está dizendo, você tem seguido. Mas ele tem um advérbio de modo. Tem seguido de perto. Aí a pergunta, quão perto era isso? Você faz uma ideia? Quão perto era isso? Hã? Tá. Qual é a primeira coisa que ele fala que Timóteo seguia de perto? A doutrina, o ensino. Bom, para ensinar, a gente precisa morar no mesmo lugar? Não. Você pode ensinar por WhatsApp. Você pode ensinar por e-mail. Carta não, né? Porque carta caiu da moda, né? Mas você pode ensinar. Não precisa ser perto. Mas olha outro verbo que vem adiante aí. Aliás, substantivo, você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta ou modo de viver. Quão perto é isso? Não é por WhatsApp, eu lhe garanto. Não é de púlpito, eu lhe garanto. Modo de vida. Sim, desculpa. Pensei que você queria falar alguma coisa. Então o que é que tem seguido? Doutrina, que aí não determina a proximidade. Modo de vida. Tem outra versão que fala o quê? Conduta. Procedimento. A pessoa tem que andar tão perto de mim que vai seguir o meu procedimento. Que mais que seguir? Propósito. E outra versão fala o quê? Intenção. Deus do céu. Eu posso andar com uma pessoa sem nunca conhecer a intenção dela. Para conhecer a intenção de alguém, eu tenho que grudar e analisar e prescrutar e estar junto mesmo e conversar e perguntar para assim, agora eu sei a sua intenção. Agora eu sei. Há um versículo que a gente cita, deixa eu só fazer um parênteses aí, que é Romanos 8, 28. O que diz lá? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, a isso também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá. Uma pergunta aqui diz que não existe pergunta indiscreta, tem resposta indiscreta. Olhando para esse texto, você afirma para mim assim com toda segurança que tudo que aconteceu com você na sua vida de desagradável, de mal, cooperou alguma coisa para você? Tudo? No meu caso, não. Eu já levei prejuízo. Eu não percebi nenhum lucro para mim. Um dia eu vendi um carro para um pastor, ele estava passando a pena.
eu vendi o carro para ele. Baixei o preço e vendi o carro. Ele não pagava. Um dia Deus falou para mim: perdoa. Ele está perdoado. E eu precisava do dinheiro. Perdoei. Não passou muito tempo, ele me convidou para o casamento do filho dele. E o casamento você não calcula. Aí eu olhava assim e via o pneu do meu carro. Era em formato de flores. Eu vi o paralão do meu carro em formato assim de enfeite. Eu saí da mão. Romanos 8:28. Honestamente, eu não vi cooperação nenhuma. Eu não vi. Mas, e assim te digo mais uma coisa: eu não entendo tudo que Deus faz comigo. Eu não entendo. Você entende, não? Assim, só para nós aqui, gente, não vamos espalhar nada. Eu não entendo. Mas o versículo 27 fala da intenção do Senhor. Eu não compreendo tudo que Deus faz, mas eu creio na intenção dele. A intenção. Sim. Eu escutei o pastor Juliano Som, que é muito conhecido no Brasil, né? Ele comentando sobre esse texto. Na sequência ele vai dizer: daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E qual que é o propósito dele? Nos tornar a sua imagem e semelhança, como era no princípio. Se o propósito dele é fazer de nós pequenos cristos, então o amor é sofredor. Cristo sofreu, nós vamos ter que sofrer também. Agora, no meu caso, Cristiano, para entender isso demorou, viu? No meu caso, que sou o maior dos pecadores aqui. Mas o que me traz descanso no coração é saber que os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de bem e não de mal. Que meu Deus é totalmente inclinado para mim. Que o meu Deus é totalmente parcial. Deus não é imparcial. Tudo que Ele tiver que julgar a meu respeito, Ele vai julgar bem. Vocês creem nisso? Não. Eu tenho um Deus que é apaixonado por mim, que sempre vai julgar a meu favor. Agora, eu não entendo muito o caminho dele, mas eu descanso na intenção. E por que eu descanso na intenção? Por ter procurado caminhar com Ele. Eu só posso conhecer a intenção de Deus se eu caminhar bem perto dele. Ele não vai me explicar muita coisa, não. Eu passei por um tempo de aflição em que um grupo de irmãos se levantou contra mim assim, de maneira terrível. E depois a coisa esclareceu e eles perceberam que não foi o que eles disseram, não foi o que eles fizeram, não estava certo. E eu, no alto da minha comiseração, no alto da minha boa apreciação ao meu respeito, na minha justiça que eu triunfei, eu falei: Deus, esse povo não vai vir me pedir perdão? Deus falou: não. Tá bom. Porque assim, eu queria que eles viessem rastejando diante de mim. E no momento de glória, perdoaria ou não? Imagina, a gente não, como eu sou bom. Mas eu entendi que a intenção de Deus é boa. Que no final, Deus vai me tomar e vai me apresentar diante das potestades e vai mostrar a suprema riqueza da sua bondade para comigo. Eu descanso nisso. Então não me preocupo tanto com as coisas que acontecem aqui. Meus olhos estão fixados, ou estão fixos, naquele momento que Deus vai me tomar pela mão e vai chegar comigo diante de Deus e vai dizer assim: eis aqui o filho que o Senhor me deu, e não me envergonhe de chamar meu irmão. Então, esse meio aqui é complicado, mas eu descanso no final da história. Amém, amados? Então o convite aqui é a gente chegar perto, e muito perto, para entender a intenção de
que mais que ele diz que tem seguido? Seguir de perto a doutrina, procedimento, intenção, fé. Os teus discípulos percebem que você é uma pessoa de fé? Você consegue transmitir para as pessoas que estão com você fé? Você não precisa me responder. Aqui é uma pergunta mais retórica, né? Porque fé é seguida, fé é visível. A língua portuguesa diz que fé é algo abstrato, mas na Bíblia fé é visível. E vendo-lhes a fé, serviram nas 4 homens que cometem aquela loucura de descer uma cama com um paralítico dentro na sala de Jesus, estragar todo o teto de Jesus. Isso é fé. E as pessoas que me seguem precisam aprender com a minha fé. Operosidade da fé. Mostra as tuas obras. Mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. A fé é visível. E vendo-lhe a fé. Amém? Tu tens seguido de perto, que mais? Longanimidade. Qual o significado de longanimidade? É alguém que tem um pavio muito longo. Não seria pavio e longanimidade. Isso. Minha paciência. Então, na realidade, usar a figura do pavio não é uma boa figura, porque um dia vai explodir. Então vamos ficar com o que a Bíblia diz: um longo ânimo, mesmo no momento de tristeza, de mágoa, o meu ânimo não se acaba. Filipenses capítulo 1, não precisa abrir. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala que ele amava, tinha alegria, intercedia, e ele fala assim que os filipenses, animados pelas suas cadeias, se tornavam mais entusiasmados para pregar o Evangelho. O que animava os filipenses eram as cadeias de Paulo. Agora, como é que pode o sofrimento animar alguém? Não era o sofrimento em si, era como Paulo reagia ao sofrimento. Vocês conhecem pastores que chegam em casa e falam mal da igreja diante dos filhos? Conhecem, não? E senta na mesa e começa a falar dos crentes. Aí depois fala: filho, você não quer seguir no ministério? Ele fala assim: não sou bobo, não sou louco. O nosso desânimo desanima as pessoas. Eu tenho dito o seguinte, que o desanimado desanima o animado mais do que o animado anima o desanimado. E Paulo animou os filipenses a pregar o Evangelho. Tem um livro que conta a história da igreja na China. O nome é esse, Igreja na China, um livro escrito nos anos 60, que conta a chegada do comunismo nos anos 40 na China. E tem um momento lá que a polícia leva um grupo de jovens para a prisão e sai batendo os meninos. E tem uma menina dos seus 12 anos que a polícia deixa. E quando a polícia sai, a menina começa a chorar. E alguém pergunta: por que você está chorando? Você nem apanhou? Ela falou: por isso. Eu não fui achada digna de sofrer por causa do Senhor. Que atitude, não? Que atitude. O que mais se diz aí? Tem seguido de perto? Minha paciência, o meu amor. As pessoas percebem que eu sou uma pessoa amorosa. As pessoas percebem que eu amo ao Senhor. As pessoas percebem que eu tenho paixão pela igreja. Seguir de perto diz respeito a pessoa olhar para mim e ver a minha paixão pela igreja. E se entusiasma as pessoas. Eu também quero seguir. Mas quando eu chego e digo: não, ser pastor não é brincadeira não. Eu, ao ser pastor, eu não aconselho ninguém. A gente está animando ou desanimando?
Meus queridos, não existe na face da terra um privilégio maior do que cuidar da noiva de Cristo. Não há. Não há. Eu acho que a gente tinha que ter assim culto de ação de graça todo dia na nossa cama, levantando de manhã, pelo fato de a gente ser chamado para cuidar do povo de Deus, para tocar na menina dos olhos do Senhor. Concorda comigo? Né? Aí ele fala demais o quê? Sofrimentos, aflições, perseguições. E o que é que Paulo fala? Timóteo, você tem seguido de perto. Então, para mim, esse texto é o texto mais prático a respeito do que é fazer discípulo. Eu não sei o que vocês acham. O que vocês acham? Para mim, esse texto é o padrão para nós. Depois ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para redarguir, para corrigir, para educar, para edificar o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E qual é a boa obra que está falando? É o que ele disse aqui: cuidar das pessoas, fazer discípulos. Para quê, amados? Para que a paz seja abundante na vida dos irmãos, para que haja libertação na vida dos irmãos, para que os nossos irmãos encontrem descanso de alma. Amém? Fazer discípulo provoca isso na vida da igreja. E que Deus nos ajude a ser discípulos e fazer discípulos. Amém? Algum comentário, amados, por favor? Essa palavra obra no original é chamar para estar do lado. O Paulo está dizendo: chamo vocês para estar ao meu lado, para se oferecer como sacrifício. Eu tenho estudado a carta aos Romanos. E esse texto de Romanos, capítulo 12, é uma proposta para um novo estilo de adoração. Porque até ali a adoração era você entregar animais no altar. Aí Paulo vem e convida a gente a subir no altar. E o animal que era colocado no altar era um animal morto. Ele nunca desceria do altar. O problema do animal vivo é que quer descer do altar. E o detalhe é que a gente é esse animal. Uma figura próxima disso é a figura de Salomão. Quando Salomão oferece milhares de animais em sacrifício e ele não fica satisfeito, então ele faz um altar de bronze e sobe em cima do altar e se oferece ao Senhor. Qual foi o risco que ele correu? Que Deus aceitasse. E como é que se manifestaria isso? Fogo descendo do céu. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se for agradável a nós, é sacrifício. É agradável a Deus. E ele fala aqui sobre o nosso culto nacional. É escolha. Eu escolho subir no altar e ficar no altar. Por causa disso, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema nosso é que a gente quer aprender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem experimentar o que é agradável a Ele. Amém, amados? Algum outro comentário? Como não vou embora hoje à noite mesmo, tem até amanhã às 9, se quiser ficar aí. Que tal se a gente orasse? Que Deus nos dê graça para fazer o que Jesus Cristo fez. Quando Lucas, escrevendo a sua segunda carta, ele diz: escrevi essas coisas ao excelentíssimo Teófilo, começando a falar todas as coisas que Jesus começou a fazer
ensinar. Fazer e ensinar. E eu oro, queridos, para que a gente comece a fazer isso. Fazer discípulos. E ensinar a fazer discípulos. Amém? Que tal que a gente tem que orar assim?